Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de maneira remota. Hoje nós vamos falar dos crimes de extorsão e do crime de extorsão mediante sequestro. O crime de extorsão está previsto no artigo 158 do Código Penal e diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Depois, nos parágrafos seguintes, a gente vai ter causas de aumento de pena e qualificadora, né? Vamos começar aí analisando o caput. O nosso núcleo do tipo é o verbo constranger. Constranger tem o significado de obrigar, de coagir. De coagir, de obrigar o quê? Mediante violência ou grave ameaça, é um elemento do tipo, né? E com o intuito específico de obter para si vantagem econômica. E constranger o quê? Constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, certo? Então, nosso núcleo é o constranger e tem esses três elementos: constranger alguém a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça. E lembrando que esse constrangimento tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Então, já anotem aí, gente, por favor, os elementos que integram o tipo penal de extorsão. Constrangimento, constituído pela violência física, né, ou a grave ameaça. Obrigando a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. E no segundo momento, o especial fim de agir, que é justamente a obtenção da vantagem econômica para si ou para outra. Beleza? Gente, depois nós vamos ver que o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: ele tem a causa de aumento de pena, né? Aumento-se da metade. O parágrafo 2º fala da extorsão praticada mediante violência. Aplica-se o parágrafo 3º do artigo anterior. O artigo anterior, o parágrafo 3º, falava da lesão corporal e da morte. Então, por que eu tô falando nesse momento? Depois nós vamos ver mais detalhadamente. Mas só para falar para vocês já anotarem aí que a extorsão qualificada pela morte, ela é um crime hediondo, tá? Porque ela está prevista lá na Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, beleza? Vamos lá. O objeto jurídico aqui é um crime complexo. Por quê? Ele tá dentro dos crimes contra o patrimônio, certo? Então, nosso objeto jurídico, primeiramente, a gente pode mencionar que é o patrimônio, mas também a gente tem a figura aí da pessoa que sofre violência ou a grave ameaça. Então, também a liberdade e a integridade, a liberdade individual e a integridade física da pessoa. Então, é um crime complexo, porque ele tem a fusão de duas ou mais figuras típicas, no caso é o constrangimento, né? Mas a ameaça e mais a violência. Então, a gente tem 3 figuras típicas. E, consequentemente, mais de um bem jurídico atingido: patrimônio, liberdade e a integridade física. Perfeito? E o objeto material? Quem é constrangido? A pessoa. Então, a gente tem o nosso objeto material aqui é a pessoa. Quanto ao sujeito, qualquer pessoa pode praticar o crime de constrangimento ilegal. E quanto ao sujeito passivo, também qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Inclusive, gente, a gente pode ter 2 vítimas diferentes. A gente pode ter uma vítima constrangida e a outra ameaçada. Imagina a situação, por exemplo, que eu ameaço um filho, certo? E então eu constranjo o pai a me dar um dinheiro. Então, assim, o patrimônio, o bem lesado patrimônio, vai ser do pai. Mas quem eu tô ameaçando, a vida, por exemplo, é do filho. Então, a gente tem 2 sujeitos passivos diferentes. E aqui vai ser crime único, tá? Apesar de 2 sujeitos passivos diferentes, é um crime único, que é um crime complexo. A gente tem 2 figuras típicas, 3 até, né? E vai se tratar de um crime único. E a pessoa jurídica, ela pode ser sujeito passivo? Pode. Imagine que a ameaça é contra o sócio, a violência contra o sócio, e o constrangimento a entregar, a fazer, vai ser contra a pessoa jurídica. Eu vou retirar o dinheiro, por exemplo, da pessoa jurídica,
beleza? Então, ela pode sim ser sujeito passivo, daí vai ser ela e o sócio como sujeito passivo, crime único. Consumação é um crime formal, então veja bem, ó. Constranger alguém mediante violência e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. É um crime formal. Ele se consuma no momento do constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Houve o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, consumou o delito. Tem um resultado previsto no tipo penal? Tem, que é a obtenção da vantagem econômica. Mas essa não precisa necessariamente acontecer para consumar o delito. Vai ser mero exaurimento do crime. Então, veja lá, ó, porque ele é um crime formal. Ele prevê no artigo a conduta, que é o constrangimento mediante violência e grave ameaça, e o resultado, que é a obtenção da vantagem. Mas consuma com o núcleo do tipo. O resultado, que é a vantagem, pode ocorrer ou não, vai ser mero exaurimento do crime, perfeito? Por isso que a gente fala que é um crime formal e se consuma, então, com o núcleo do tipo. É admissível tentativa? Sim. A gente pode visualizar um iter criminis. Então, consequentemente, a gente pode visualizar uma tentativa, né? Para afirmar essa tese de que é um crime formal e se consuma com o constrangimento ilegal, constrangimento mediante violência ou grave ameaça, independente da obtenção da vantagem, o STJ editou a súmula número 96, que diz o seguinte: o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem indevida, beleza? Às vezes muitos aí estão na dúvida, mas no que consiste essa extorsão? Extorquir, constranger alguém, não é extorquir o verbo, né? Constranger, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, a deixar de fazer ou tolerar que se faça. Então, vamos lá, 3 exemplos. Vamos começar aqui com o a fazer. Vamos lá. Constranger, não. Imagine que você cobra dinheiro de um comerciante sob pena de ameaçar a família da vítima, a família dele. Isso seria um constranger que se faça. Olha, você me dá um dinheiro, senão eu vou ameaçar a sua família. Então, esse comerciante, todo mês tem que dar ali um dinheiro para aquela pessoa, sob pena de ameaça. Conta com, vamos agora para obrigação de entregar um dinheiro, enfim. Tolerar que se faça. Imagine que você me deve uma nota promissória e você, mediante a ameaça, faz que eu tolero que você rasgue essa nota promissória, entendeu? Então, tolerar que se faça. Ou deixar de fazer. Olha, você, mediante violência ou grave ameaça, eu ameaço você a não me cobrar judicialmente essa nota promissória. Então, eu tô te ameaçando a não fazer alguma coisa, a não cobrar uma nota promissória, um título executivo. Eu tolero que você rasgue a nota promissória que você me deve, o contrato que você que tem obrigação, porque você tá me ameaçando ou praticando uma violência contra a minha pessoa ou contra a minha família. Um exemplo. Ou você é obrigado a me dar um valor todo mês para que eu não conte um segredo para sua família. Ou eu tô te ameaçando a contar um segredo. Ou para violentando você ou sua família. Seria nesse sentido. Essas 3 condutas são caracterizadas como extorsão. Perfeito? Elemento subjetivo. Dolo não tem a modalidade culposa, certo? Se você ler todo o tipo penal, você vai ver que ele não prevê uma modalidade culpa. Perfeito? Vamos classificar, então. Trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode ser tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo. Formal, a gente já viu o porquê, que é um crime formal. Doloso, comissivo, mas também pode ser omissivo por comissão, né? Ou omissivo por comissão ou omissivo impróprio, tá?
monossubjetivo, uma única pessoa pode praticar, e plurissubsistente, certo? A gente tem vários atos para praticar a conduta, perfeito? Vamos lá. Causas de aumento de pena. Vamos começar lá no parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até a metade. Então, o parágrafo 1º traz uma causa de aumento de pena, em que essa extorsão ela é cometida ou com emprego de arma de fogo ou em concurso de agentes, então tem essa causa de aumento de pena que vai de 1/3 até a metade. O parágrafo 2º são modalidades qualificadas, não é causa de aumento de pena, porque não vai trazer aí infrações, né? A gente já aprendeu isso em sala de aula. Traz uma pena cheia. Fala o seguinte: aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Aí a gente vai lá no parágrafo 3º do roubo, né, do 157, e vai ver do que se trata. Se da violência resulta lesão grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Lembrando, gente, que... E multa. Lembrando que esse parágrafo 3º, ele houve alteração, tá? Então, às vezes, no código de vocês, não vai estar com essa redação, daí vocês procurem a redação nova. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Então, aqui, a gente vai ter isso daí. Isso aí, beleza? Como eu disse para vocês, a extorsão com o resultado morte, ele é considerado um crime hediondo. Tá lá previsto na Lei 8.072 de 90. Então, vamos voltar para o nosso delito de extorsão. Sequestro relâmpago. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão grave ou morte, ou seja, tem esse sequestro relâmpago e ainda resulta lesão grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Gente, esse parágrafo 3º, ele foi incluído em 2009. Então, essa lei de 2009, ela incluiu um novo sequestro relâmpago. Por quê? Porque a gente já tinha aquele sequestro relâmpago do roubo. Lembra que no 157 falava o seguinte, a gente viu aula passada. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Então, lá era assim, praticou o roubo e para garantir a liberdade, né, para garantir a ocorrência do crime de roubo, ele restringe a liberdade por um curto período de tempo. A gente tinha um sequestro relâmpago, que era só para praticar o roubo. Aqui, a gente tem também um sequestro relâmpago para a prática de extorsão, do crime de extorsão. Isso gerou uma grande polêmica na doutrina, certo? Para tentar distinguir, quando vai ser o crime de roubo, quando o sequestro relâmpago no roubo, quando vai ser o sequestro relâmpago no crime de extorsão. Então, houve aí uma polêmica na doutrina que eu vou falar no próximo bloco, beleza?